dia. Leandro, muito obrigado pelo louvor. Pode tomar o seu assento. Estamos aqui para louvarmos ao Senhor nessa bonita manhã de domingo. Sol radiante. Somos gratos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Gostaria de fazer uma oração por você que está aqui na igreja, você que está retornando aos poucos. Temos as pessoas retornando aos cultos. Em algumas cidades as igrejas já estão funcionando e outras as restrições ainda continuam bem duras, mas demanda as devidas precauções, espaço, higienização, máscaras, fundamental para nós nos protegermos e também proteger os nossos queridos. Gostaria de fazer uma oração com você. Senhor, nós agradecemos primeiro pela proteção e os cuidados do Senhor para com a nossa vida. Muito obrigado mesmo, Senhor, porque nós podemos contar contigo. A bênção de Deus tem parado sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos queridos. E nós só temos a te agradecer, Senhor. Só temos a te louvar, exaltar e engrandecer o teu nome. Seja exaltado. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. E aquele que está abatido, que o Senhor levante. E aquele que está desanimado, que o Senhor traga ânimo, coragem, força e dependência do Senhor. E é a nossa oração a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos, desses dias, meditando sobre os salmos, principalmente sobre os salmos de romagem, os salmos dos degraus, os salmos da peregrinação. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre 5 princípios para a vida. 5 princípios para a nossa vida. Eu gostaria de dedicar essa mensagem para o professor Mário de Alecastro, professor querido, que trabalhava comigo, que sexta-feira faleceu vítima de um infarto fulminante. Então é muito triste, foram dias difíceis, por ter aquele professor querido e dedicado. E se você for no meu Facebook, você vai ver que tem uma reflexão do professor Mário sobre a vida, que ele fez há poucos dias, acho que nem uma semana. E ele fala sobre a importância da vida, fala sobre a forma como nós conduzimos a nossa vida, e ele se foi. E quando a gente tem diante de nós uma pandemia em que pessoas estão morrendo, e a gente começa a olhar e diz assim, nossa, quanto tempo eu ainda tenho de vida, né? O que eu ando fazendo com a minha vida? O que eu espero da minha vida? Que atitudes eu vou tomar daqui para frente? Porque, de repente, alguém está me lembrando de uma forma assim muito forte. Toda vez que acontece uma epidemia, uma pandemia, quando essa epidemia atinge vários continentes, as pessoas começam a refletir um pouco mais sobre o que eu vou fazer da minha vida. Como que eu vou viver a minha vida? E esta pergunta, como eu vou viver a minha vida, é essencialmente a grande pergunta que a ética nos traz. É aquela questão que Sócrates, já há 400 anos antes de Cristo, já colocava. Como é que nós devemos viver a nossa vida? Isso não apenas no plano individual, mas no plano coletivo também. Então eu trago aqui para vocês Sêneca, um livro extraordinário que se chama A Brevidade da Vida. Ele diz assim, tudo que há de vir repousa na incerteza. Vive, então, de imediato. O que Sêneca está nos ensinando? Que a vida é uma imensa incerteza e que ela merece ser vivida em toda a sua plenitude. E isso é um posicionamento filosófico, mas é um posicionamento ético também. E quando uma situação diferente, uma situação de repente calamitosa ou de pânico começa a tomar conta do nosso dia a dia, nos vemos obrigados a responder essa questão: como é que eu vou viver a minha vida daqui para frente? Será que eu tenho vivido plenamente a minha vida? Será que eu tenho condições de fazer isso? Aí eu pego um outro autor muito bacana, que é o Viktor Frankl, no livro chamado Em Busca de Sentido, que ele diz assim, a última liberdade humana
é escolher a atitude pessoal que se assume diante de um determinado conjunto de circunstâncias. Para quem não conhece a obra de Viktor Frankl, ele escreveu esse livro quando ele estava num campo de concentração nazista, diante de todas os piores prognósticos que alguém tem que ter. E ele dizia assim: a última liberdade que o ser humano tem é escolher como que ele vai enfrentar as circunstâncias que a vida oferece para ele. Nesse momento em que nós estamos convivendo com essa pandemia, a pergunta que se põe é: como que nós vamos viver as nossas vidas? E assim é a nossa vida. E a minha fala com vocês hoje pela manhã é sobre as vozes que nós ouvimos, sobre as constantes e diferentes vozes que nós ouvimos no nosso dia a dia. Primeiro, não podemos negar as vozes políticas. Então, as vozes políticas são as mais variáveis. Quanto maior pretensão política o governante tem, ele mais vai, como é que se diz, tridimensionar às vezes as suas ações. Então, as vozes políticas, por incrível que pareça, às vezes ajudar, às vezes acaba atrapalhando, e às vezes acaba trazendo insegurança com as pessoas. Estava pensando hoje pela manhã, nós temos a maior nação do mundo em termos econômicos, científicos, e a maior potência do mundo é onde nós temos o maior grupo de pessoas contaminadas no planeta. Já passou de 1 milhão, até os dados que eu vi ontem, 1.266.000 pessoas contaminadas. Então, necessariamente não significa também ter muita estrutura, ter muita capacidade estrutural no país para vencer o vírus. Mas as vozes políticas, e às vezes é impressionante. Eu tenho um conhecido que esses dias eu percebi assim, uma mudança radical nele, assim, em termos dos seus escritos, em termos dos seus posicionamentos, porque parece que ele, na verdade, se cansou dessa questão política e resolveu então se pronunciar. Mas as vozes políticas, elas são políticas e sempre vai haver, sempre vai acontecer, e cabe a nós filtrarmos e fazermos as nossas considerações. Aí nós temos as vozes da medicina. Se você vai para os grandes pesquisadores que advogam uma determinada tese, vão lutar até o final sobre esse. Ontem eu vi de um grande médico pesquisador dizendo o seguinte, que na medicina você não consegue provar nada antes que tenha evidência, antes que você pode ter experiências, mas enquanto não for reconhecido pelo padrão da medicina e da pesquisa da médica no mundo, não consegue se provar. Interessante aqui na América do Sul, onde nós temos parcos recursos na área da medicina. Eu lembro de um tempo atrás, acho que foi até mesmo aqui no Paraná, que numa cirurgia cardíaca, o cirurgião colocou super bond, vocês lembram disso? Colocou super bond nas veias lá do paciente e foi salvo. Não estava nos padrões da medicina, não estava nos anais médicos, mas o importante é que o paciente está vivo até hoje. Então, a medicina você vai encontrar várias análises. Na economia, da mesma forma. Na economia, você vai perceber que se não tem produção, por exemplo, nós estamos já na maior crise da indústria automobilística desde o ano de 2002. Nós estamos em 2020, 18 anos depois, é a maior crise da indústria automobilística, porque se você não vende automóvel, você não tem como produzir, e os pátios das indústrias estão cheios. A economia, ela tem setores. Nós estamos hoje vivenciando a maior colheita de grãos da história do país, de mais de 500 anos de história.
nós temos a maior colheita de grãos da história do nosso país, em produção de carne bovina, de suínos, de aves, né? Então a economia ela tem os seus reflexos, ela tem as suas variáveis, né? Os investidores, como eu tenho um amigo que ele diz assim, na crise alguns choram e outros vendem lenço, né? Parece que tem gente vendendo máscara hoje, né? Então todos nós de máscara, né? Cada uma com o seu estilo, cada uma com a sua forma. Então a economia ela tem as suas variáveis e tem as suas tendências, e dependendo a escola, né, se é uma escola liberal, econômica, ela tem uma tendência, né, de assim, terceirizar a produção. Se é uma escola econômica mais conservadora, onde o Estado tem que ser detentor de toda a economia e etc. Aí nós temos a voz religiosa. A voz religiosa, alguns dizem que onde a igreja deveria ser mais profeta, deveria ser mais atuante, parece que a igreja acaba se omitindo e a igreja se posicionando. Eu tenho participado aqui na cidade de Curitiba sobre os entraves e os embates, né, tanto com o governo quanto com a prefeitura, a respeito do funcionamento das igrejas. E a gente, às vezes, nas conversas, acaba percebendo, um pastor esses dias, ele falou assim, a minha igreja está fechada, mas os botecos do lado da igreja está tudo aberto, né? E o pessoal está tudo bebendo pinga, né? Desculpa aí, né, as expressões, mas está tudo bebendo pinga o dia inteiro e a igreja não pode funcionar. Então, aí você tem esses embates, né, do funcionamento da igreja. Vários outros estão fazendo as adequações necessárias. A igreja precisa funcionar. Aí você tem a igreja vendendo, né, feijão benzido, né, para curar, né, da pandemia. Então, aí você tem os absurdos também que a igreja acaba praticando. Então são várias vozes, né? Agora, de repente, nós somos o país onde todos os brasileiros, quase 210 milhões de brasileiros, são técnicos de futebol, e agora nós temos 210 milhões de brasileiros que entendem sobre pandemia, que entendem sobre vírus. Cada um tem uma receita, cada um tem uma forma de agir a respeito da situação. Mas aí vem a palavra para nós, para mim, para você. Nós somos cristãos. A voz política não nos alimenta, a voz da economia também não nos alimenta, a voz da indústria, a voz das mais diferentes que ecoam por aí, né, do entretenimento, né, das grandes lives, onde os artistas embriagados, né, tentam entreter o povo e trazer diversão. Isso não alimenta, isso é fugaz, isso é vazio. Então nós precisamos da palavra de Deus para alimentar o nosso coração. Nós precisamos da palavra de Deus para alimentar a nossa alma. Nós precisamos da palavra de Deus para manter-nos firmes espiritualmente, para manter a nossa fé acesa. A chama, né, da nossa fé precisa ser alimentada, né, com o fogo, né, numa linguagem nossa, com o fogo que vem do alto, né, com o fogo que vem mesmo do Senhor. Então vamos lá. 5 princípios, bem simples, né, bem práticos, aí para a nossa vida. Começando no Salmo 121, 5 princípios para a vida, 5 princípios para a vida. Naquela reflexão do professor Mário de Alencastro, ele fala sobre, principalmente, a ética, né, para termos uma vida baseada na ética. Mas a minha reflexão aqui, ela fala sobre os princípios da palavra de Deus, né, para mim, para você, para a nossa família. Então, primeiro, Salmo 121, do versículo 1 até o versículo 4. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e Ele não permitirá que os seus pés vacilem, e não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Então, o primeiro princípio, o meu socorro vem do Senhor. Meu socorro vem do Senhor. A minha segurança, a ideia aqui da palavra socorro é a pessoa estar numa situação muito crítica, numa situação sem saída,
e quando ele grita, né, socorro, geralmente a expressão socorro é uma expressão de desespero. Então quando ele grita socorro, o socorro vem, mas ele vem de quem? Vem da parte de Deus. O meu socorro vem do alto. O meu socorro vem de forma sobrenatural. O meu socorro, ele vem de maneira que a gente menos espera. O meu socorro, ele vem de maneira milagrosa. O meu socorro vem por causa da graça, da bondade e da misericórdia de Deus para com a nossa vida. Nós estamos no Paraná, eu não sei, do estado do Paraná, um dos estados do sul do Brasil, mas eu não sei se você já percebeu, mas nós tivemos até agora, parece que foi 111 mortes. 111? 120. No Paraná. São perto aí de... o estado todo passa de 6 milhões de habitantes. Na cidade de Curitiba, nós tivemos agora, ontem, não lembro, parece que foi 33 óbitos. Né? 33. No estado todo do Paraná, nós temos nem 10% na nossa estrutura de UTIs, né, que esse é o referencial que se usa, nem 10% da estrutura das UTIs, dos hospitais, estão funcionando. O nosso socorro vem de onde? Vem do Senhor. Nosso socorro, lá da nossa casa, da nossa família, é um socorro especial, é um socorro que alimenta a nossa alma, é um socorro que nos deixa seguro, porque quantas pessoas estão em situações desesperantes, de desespero. A pessoa ela guia assim os seus sentimentos, ela guia as suas ações pelas estatísticas de alguns canais de televisão. Virou-se piada essa semana, né, de um canal de televisão que fez uma estatística que tinha morrido 890 e poucas pessoas. Acho que vocês viram essa chamadinha, né, 890 pessoas, e aí tinha o número, e quando somava-se o número, dava 396. Então, quer dizer, só colocou 500 a mais, né? Aí eu tenho até um amigo que brinca assim, eu sempre acreditei nessa artística dessa emissora. Então, as pessoas, mas tem gente que, por incrível que pareça, se alimenta diariamente por isso aí. Se alimenta por essas notícias, né? Se alimenta pela catástrofe, se alimenta pela tragédia, se alimenta pela dor, se alimenta pela doença. Tem alguns grupos que eles já estão reagindo, né, dessa forma, né? Eu tenho um amigo que montou o placar da vida, né? Então, como tem o placar da morte, então ele colocou o placar da vida. Então, todo dia ele vai colocando as pessoas que se recuperaram, as pessoas, né, que conseguiram sobressair e passar pelas dificuldades. Mas, para nós, para mim, para você, o nosso socorro vem do Senhor. A nossa esperança, a nossa confiança, a nossa dependência está no Senhor. Quando aquele momento de tristeza, aquele momento às vezes onde você se deprime, lembre-se dessa mensagem, né? Eu levo meus olhos para os montes, né? E o meu socorro vem do Senhor. Então isso faz sentido para mim e para você. Isso faz diferença para a nossa vida. Então, primeiro princípio, eu levo os meus olhos para o monte e o meu socorro vem do Senhor. Número 2. Salmo 125, versículo 1 e 2. Número 2. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Eu acho que eu já expliquei, né, de que Sião era uma montanha, onde a cidade de Jerusalém foi construída em cima de uma montanha, né, de uma rocha. Então, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. O professor Mário de Alencastro se foi, mas, por outro lado, o pastor Sócrates, que é o secretário executivo da Convenção Batista Brasileira, ficou 15 dias na UTI. 15 dias na UTI, e a família, né, pedindo oração,
E hoje, há uma semana atrás, o pastor Sócrates já está em casa com a sua família, recuperado, seguindo com a sua vida como pastor. Então, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, que apesar das agruras, apesar das dificuldades da vida, nós estamos firmes. Todos sabemos que passaremos por momentos difíceis na vida. Por exemplo, no meio de toda essa situação e insegurança, nós já tivemos alguns entes queridos aqui da igreja que partiram com o Senhor. Algumas pessoas que já perderam seus parentes, perderam seus amigos. Eu sei que o pastor Ivo lá na sua família, perdeu um parente, e outros irmãos aqui, mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Uma vez eu tinha um pastor amigo que ele estava com câncer no pulmão e estava internado no hospital evangélico lá em Curitiba. Aí, conversando com a minha esposa, nós decidimos ir lá para fazer uma visita para ele. Vocês conhecem esse pastor, ele já esteve aqui pregando para a gente. O nome dele é pastor Antônio Vargas, e ele é um missionário da Betânia, que nós trabalhamos juntos já há muitos anos, e o pastor Vargas foi acometido por essa doença terrível, e nós fomos até o hospital para fazer uma visita de conforto, uma visita de estímulo, para ajudá-lo. Nós fomos com essa intenção. Conclusão: nós saímos animados da visita. Eu e minha esposa ficamos contagiados pela atitude, ficamos contagiados pela forma como o pastor Vargas estava encarando aquela situação toda. É isso que faz a diferença. Graças a Deus ele foi curado e hoje vive muito bem, caminhando lá nas praias, lá de São Francisco, aqui no Paraná, caminhando todo dia. Você pode ir lá cedinho, que o pastor Vargas está caminhando naquelas areias ali. Então, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, que não se deixa, não se entrega. Na minha experiência de vida, o que eu tenho percebido é que as pessoas que fazem diferença mesmo na vida delas e na vida das outras pessoas são aquelas pessoas que são constantes, são as pessoas que estão firmes. Eu tenho um amigo que, como ele é inconstante. Tem dia que você liga para ele atende o telefone: que coisa maravilhosa, você ligou, que maravilha é ouvir a sua voz, e você fica assim, poxa, que coisa boa, Tem outro dia você liga para ele atende: alô? Alô? Aí eu já sei, já conheço. Aí, tá bom, depois eu te ligo, depois a gente conversa. Eu sei que daqui 2, 3 dias ele vai: que coisa maravilhosa, que coisa. Entendeu? Então, a constância na vida é fundamental. Equilíbrio. Se você é um tipo extrovertido, seja extrovertido. Se você é um tipo mais tristonho como eu aqui, se o mundo dependesse de mim, seria roxo, seria, tudo, apagava as luzes, como diz o outro. Mas se você é o tipo alegre, jovial, incentivador, motivador, seja assim, confie no Senhor, não se abale, não se entregue, não se deixe abater, como diz, acho que é Pedro, que fala: levante os seus joelhos, encare a vida de forma vitoriosa, encare a vida de forma positiva, e pode ter certeza que o Senhor vai te ajudar. Essa sua, e uma coisa que eu tenho percebido é que essa disposição, ela contagia as outras pessoas. Se você está perto de gente acabrunhada, gente triste, gente que desanimada, isso contagia também. Então, primeiro princípio: eleva os meus olhos para os montes e o meu socorro vem do Senhor. Segundo princípio: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. Nossa confiança está no Senhor, nossa confiança
não está nas estatísticas, né, das redes de TV, nossa confiança não está na economia, nossa confiança não está nas ações políticas, a nossa confiança não está na produção, na indústria, a nossa confiança está no Senhor. Número 3, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, e aos seus amados ele dá enquanto dorme. Que princípio impressionante, maravilhoso. Às vezes, nesse afã e nessa vida corrida que nós temos, nós queremos fazer coisas, a gente quer fazer. Não, se eu não fizer alguma coisa, vou morrer. Eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que construir, eu lembro uma fase da minha vida que foi uma fase aí de uns 10, 15 anos de construção. Se eu não estivesse construindo alguma coisa, parecia que estava faltando, e às vezes construía e arrumando confusão porque não tinha dinheiro para pagar, era aquela situação difícil na vida. Mas quando nós entendemos que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se não é a mão do Senhor, se não é a ação do Senhor, se não é a bênção do Senhor, o nosso trabalho pode resultar em nada. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se não é a proteção do Senhor sobre a cidade, em vão vigia o sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, às vezes naquela correria de fazer coisas na vida, de construir, de não parar, nós às vezes até queremos assumir o lugar de Deus na vida. Enquanto que em situações onde nós entregamos para o Senhor, Senhor, está nas tuas mãos, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, eu deixo, Senhor. Pastor Alvinho compartilhando essa semana, e nós vimos ali mesmo um cuidado maravilhoso do Senhor, né? A gente estava numa situação, na expectativa, como resolveria aquela situação. Daqui a pouco nós estávamos conversamos um bom tempo, e daqui a pouco ele manda uma mensagem: olha, Deus supriu, né? Deus agiu de maneira que você não imagina, de maneira que você não espera, de maneira que você não faz nem ideia. Mas é porque o Senhor não abandona a cidade, não abandona a nossa vida, não abandona a nossa família, não abandona a nossa casa. Então, quando nós vivemos com essa perspectiva, quando nós vivemos com esse entendimento, a vida tem outro significado. A nossa vida passa a ser construída e conduzida de uma maneira diferente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Pode ter uma grande construção, um grande prédio, mas eu gosto muito da expressão do Neemias, né? A boa mão do nosso Deus estava conosco, né? A boa mão do Senhor está conosco. A boa mão do Senhor tem nos conduzido, tem nos ajudado. Naqueles momentos difíceis da vida, a gente percebe ali os cuidados acentuados do Senhor sobre a nossa vida. Terceiro princípio: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não adianta nada, muita correria, não adianta muitas coisas, se não tivermos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. E o quarto princípio: bem-aventurado, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O temor do Senhor é aquela consciência de que Deus está presente. O temor do Senhor é aquela sensação, aquela percepção, aquele entendimento de que Deus está presente. Se aquilo que eu estou fazendo agrada a Deus. Tem um livro antigo, né, que o título é Em Seus Passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus lá no mercado? O que faria Jesus lá no trânsito? O que faria Jesus lá no trabalho? O que faria Jesus naquele momento, né, onde a gente tende a ficar irado? O que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Essa é uma transliteração, é uma explicação do temor do Senhor. O temor do Senhor
é você rejeitar o mal. Temor do Senhor é você rejeitar o pecado. Temor do Senhor é aquilo que você está fazendo e como se Deus estivesse olhando. Eu morei num seminário, alguns de vocês sabem, morei num seminário, uma comunidade que já chegamos a ter perto de 300 pessoas vivendo, né, no mesmo ambiente, comendo no mesmo refeitório, só o refeitório quase que o tamanho dessa igreja aqui, pessoas e famílias e etc. Eu me lembro, no seminário a gente tinha uma câmara fria, lá no fundo, na cozinha, tinha uma câmara fria, e às vezes se fazia sobremesas, né, bolos, doces, tortas, né, para servir nos almoços, nos jantares, e tinha uma equipe só para produzir sobremesas, e aí colocava-se na câmara fria. Só que não tinha cadeado, não tinha nada ali, né, impedindo a pessoa, às vezes, de alguns horários, né, de transitar ali pela cozinha. E aí, na câmara fria, quando você entrava assim, né, era grande, assim, uma grande geladeira, né? Aí você entrava, tinha os setores de carnes, tinha os setores, né? E tinha os setores de bolos e coisas assim. Então, quando você entrava, alguém colocou um versículo bem grande, assim, na parte alta da câmara fria. E dizia assim: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, né? Então, se a pessoa ia ali para comer um bolo, alguma coisa assim, ou um brigadeiro, né? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Não quer dizer com isso que algumas pessoas não fechavam os olhos para os olhos do Senhor, né? E ainda transgrediam, né? Comendo ali um pedaço de bolo, alguma coisa desse tipo. Mas essa é a ideia do temor do Senhor. Está fazendo um negócio no temor do Senhor. Está tomando uma decisão no temor do Senhor. Está tendo uma reação no temor do Senhor. Está tendo um ímpeto, né, no temor do Senhor. Então esse é o quarto princípio. Bem-aventurado é mais do que feliz. Mais do que feliz, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus princípios. E número 5, Salmo 130, versículo 1. Das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Nas profundezas, eu estava lembrando aqui do Jonas, né? Quando ele vai lá para dentro da barriga do peixe, dentro da barriga do peixe que Jonas faz a sua mais importante oração. É dentro da barriga do peixe que o Jonas ele se lembra de Deus, se lembra, né? Porque Jonas, na verdade, estava dentro da barriga do peixe por causa de uma desobediência, porque ele não queria cumprir com a ordem de Deus, que era para pregar para o povo lá da cidade de Nínive. Mas é lá dentro da barriga do peixe que ele reconhece as suas limitações, que ele reconhece a grandeza de Deus, ele reconhece o poder de Deus, e ele exclama: ó Senhor Altíssimo, nenhum outro Deus é igual a ti, nenhum outro Deus se assemelha ou se parece contigo. Mas é que das profundezas eu clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Isso seja um princípio da nossa vida, de que nós levantamos e levamos a Deus as nossas súplicas, nós levamos a Deus as nossas inquietações, nós levamos ao Senhor as nossas dúvidas, as nossas inseguranças, as nossas seguranças também, nós levamos ao Senhor, e pode ter certeza de que Ele ouve a nossa voz. Deus ouve a nossa voz. A nossa súplica, ela não se perde no ar. A nossa súplica não é igual a oração do publicano e do fariseu e do publicano. O fariseu, como diz o texto, né, é orando de si para si mesmo. É uma oração que não passa, que não vai, não é ouvido. E aí o publicano, né, se humilhando diante de Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu sou um pecador, o Senhor sabe que eu tenho vivido na prática do pecado e nem sequer tinha assim a coragem de levantar a cabeça, se humilhando diante de Deus. E aí Jesus disse: qual dos dois que teve o seu pecado perdoado? Então Deus é um Deus que ouve as nossas súplicas.
ouve as minhas súplicas, ouve as suas súplicas. Deus não se faz, Ele não age de maneira como se não tivesse acontecendo nada. Para mim, a maior explicação sobre isso é o povo de Israel lá no Egito. E aí você vai ver lá no livro de Êxodo, capítulo 3, onde diz assim: e Deus ouviu o clamor do seu povo. E Deus ouviu o clamor do seu povo. Só que esse clamor foi durante 400 anos. 400 anos. Às vezes a gente pensa que Deus não está ouvindo, mas Deus ouviu e Deus ouve o clamor do seu povo. Número 1. Eleva os meus olhos para o monte, e de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Número 2. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, que estão firmes, têm uma constância, estão animados, agindo de maneira positiva. Número 3, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Essa sensação, nós que dedicamos a nossa vida para o serviço do Senhor, eu já passei muito por isso. A gente tem aquela atitude, sabe, aquele sentimento de que a gente precisa fazer mais, a gente precisa falar mais, a gente precisa ajudar mais, a gente, sabe, nossa, teve uma fase da minha vida aí entre os 40 e 50 anos, como eu tinha dificuldades com isso. Eu sempre achava que precisava fazer mais alguma coisa, estava deixando a desejar e coisa assim. Mas nós precisamos desse entendimento. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não é o nosso trabalho que vai fazer diferença diante de Deus, mas é a maneira como Deus nos aceita, a maneira como Deus recebe a nossa dedicação e o nosso serviço. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, aquela certeza que nessa semana, tudo que você estiver fazendo, tenha essa consciência de que o Senhor está perto, de que o Senhor está vendo, de que o Senhor está aprovando ou não está aprovando. E das profundezas nós clamamos a Deus, e Ele escuta a nossa voz, e os seus ouvidos estão atentos à nossa súplica. Que essas palavras, elas te alimentem. O poder e a ação revigoradora dessa mensagem, ela não é a mesma de uma estatística, de um viés econômico, de uma tendência política. Esse daqui é a palavra do Senhor, é a palavra que traz vida, é a palavra que traz significado, é a palavra que nos levanta, é a palavra que enche o nosso coração de fé. Amém? Vamos ficar de pé e vamos fazer novamente uma oração ao Senhor. Meu Deus, nós pedimos, imploramos, clamamos de que a palavra ela tenha valia na nossa vida e no nosso coração, que ela não se perca no ar, que ela não se fragmente de maneira onde não acontece nada, mas que a palavra seja uma realidade na minha vida, na realidade na vida dos irmãos, e de que a força do Senhor e o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos seja o mesmo Espírito que habita em nós. Nos fortaleça, Senhor, e nos ajude. É a nossa oração a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Bom dia. Paz seja convosco. Louvado seja Deus. Só para estabelecer a cor, né? A minha é azul, né? Gostei quando o pastor Cícero falou, né? Com relação às cores. Cada um tem a sua, o seu jeito de ser. E assim nós seguimos para a glória do nosso Deus. Que bom vê-los aqui, ainda que impedidos de nós estarmos liberados para que todos possam estar na igreja. É um prazer, é uma alegria tê-los aqui nesta manhã. E também você de casa, que bom
tê-lo participando do nosso culto. Daqui a pouco esse tempo vai passar e nós poderemos estar na casa do Senhor, honrando, louvando, fazendo aquela festa maravilhosa em louvor ao nosso Deus. Amém, gente? Amém? Continuemos orando para que, eu já tenho certeza disso, apesar do noticiário que sempre tenta colocar de uma forma tendenciosa que o Brasil passou a Itália, que passou a Espanha, não tem nem comparação uma coisa com a outra, mas nem comparação, mas eles tentam colocar assim, que de um jeito que misericórdia. Mas eu sei que o Senhor tem guardado e protegido a sua igreja. Sexta-feira mesmo nós tivemos uma prova disso, estávamos numa situação difícil, mas sempre confiantes no Senhor, e o Senhor assim, por isso a gente diz, nunca desista, né? Já tinha passado dos 45 do segundo tempo, e o Senhor veio e agiu em favor da igreja dele, esta igreja é do Senhor, você é do Senhor. Então eu quero dizer para você nesta manhã, né, metade já do mês de maio, já indo para a segunda quinzena do mês de maio, não temas, o Senhor é contigo. Amém, igreja? Antes de nós encerrarmos, eu quero fazer uma oração. Tem alguém desempregado no nosso meio? Tem alguém que está sem trabalho? Se tiver, só levanta a mão onde você está. Glória a Deus. Vamos orar. Se tem alguém em casa também, coloca a mão no seu coração. Nós queremos orar por você. Graças a Deus, é mínimo o número de pessoas desempregadas na nossa igreja. Tem sido assim, Deus tem cuidado de nós, né? Você que está sem trabalho, coloca a mão no seu coração. Queremos orar, queremos interceder pela sua vida. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, antes de mais nada, Senhor, gratidão, esta é a nossa palavra, gratidão. Tu tens cuidado de nós nos mínimos detalhes, Senhor, e Tu sabes essas pessoas que estão sem trabalho nesse momento. Algumas estão aqui, outras estão em casa. O Senhor as conhece, o Senhor sabe tudo o que está se passando. Pai, em nome de Jesus, esta igreja se levanta, esta igreja intercede e pede que o Senhor esteja abrindo a porta do trabalho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, mesmo no meio da crise, Senhor, Tu és fiel sempre. Tu és Deus, Tu és Senhor, e nós cremos na Tua provisão, nós cremos no Teu milagre. Pai, em nome de Jesus, traz uma resposta para estas vidas, Senhor. Traz a resposta que eles estão buscando, e nós pedimos que a Tua bênção poderosa seja sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Eu quero aproveitar este momento para dizer que mais do que nunca é tempo da igreja ser igreja, né? Outro dia nós já compartilhávamos isso. Agora é hora de nós ajudarmos aquelas pessoas que estão passando por necessidade. Infelizmente, muitas dessas situações não chegam até nós, talvez por vergonha, por medo, ou falta de oportunidade mesmo. Então eu quero dizer para você, igreja, se você souber de alguém, né, que está passando por uma luta, por uma dificuldade, traga até nós, para que nós possamos ajudá-los, né? Isto é ser igreja, isto é ser família. Não podemos nos omitir, sobretudo num momento como esse. E a outra palavra é, nós precisamos continuar sendo fortes. Não é hora de desistir, não. É hora de levantarmos a nossa cabeça e seguirmos em frente. Não desista, meu irmão. Se por acaso um dia ou outro você tiver um pouco mais desanimado, nos procure, né? Procure os pastores desta igreja. Juntos nós somos mais fortes. E eu não tenho dúvida nenhuma, meus queridos irmãos, que quando tudo isso passar, a igreja do Senhor estará mais forte do que nunca. Amém? Estamos juntos. Coloca a mão no seu coração. Senhor Deus Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esta manhã, obrigado por este culto, por essas pessoas que estão aqui e por aquelas que estão em casa assistindo, Senhor, através do Facebook, do Instagram. Que a Tua mão poderosa esteja com cada um de nós,
Te louvamos por esse domingo abençoado, por esta manhã abençoada, e queremos te pedir que o Senhor nos dê um restante de domingo ainda mais abençoado. E esta semana que estamos iniciando hoje, Senhor, oramos em nome de Jesus, que seja a melhor semana das nossas vidas até aqui, pois Tu és Deus, Tu és Senhor desta igreja, Tu és o nosso Senhor. Nós temos Jesus como Salvador das nossas vidas. Senhor, que saúde, acima de tudo, que paz, que alegria e prosperidade nos alcance a todos, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Vai em paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E à noite, mais uma vez, às 19h30, se Deus quiser, estaremos aqui